hoje um tema bem importante, né, para o nosso curso, que é a pós-graduação em ensino de física e ensino de ciências. Estamos aqui hoje com esses 4 apresentadores que nos trazem bastante alegria de estarem aqui conosco novamente, né? São alunos egressos do nosso curso de licenciatura em Física, do Cefet Rio, né, do campus Petrópolis. Eu vou apresentar um por um, né, e já adiantando aqui, agradecendo de antemão a presença de todos aqui, tanto do público, mas em especial a vocês 4, viu, pelo aceite ao convite, esse desafio de fazer essa mesa redonda. Os 4 participam ou já participaram de uma pós-graduação em ensino de Física e Ciência. Na verdade, todos estão fazendo, né, a pós-graduação. E aí eu vou começar aqui falando pela ordem da tela, que pelo menos para mim o José Anderson está primeiro, né? Então, o Zé Anderson é graduado em licenciatura em Física, né, pelo Cefet Rio. Depois ele fez ele terminou em 2017 e está fazendo uma especialização em ensino de Física no Colégio Pedro II e o mestrado no Cefet Rio também. O Zé tem atuado aí em escolas privadas de Petrópolis. Em segundo lugar, aqui na tela, né, eu vejo a Caroline, se não me engano, agora minha tela travou, mas enfim, a Caroline Cristina Arruda Sanches se graduou conosco em licenciatura em Física, está fazendo mestrado em Ciência, Tecnologia e Educação pelo Cefet Rio também. Atua em escolas privadas da cidade de Petrópolis e está fazendo a segunda licenciatura em Matemática agora, né? A Márcia Garcia, ela também se graduou conosco, ela está fazendo a segunda graduação dela em Administração, terminou já o mestrado, né, no IFRJ. A Márcia terminou no IFRJ com um trabalho intitulado Diferentes abordagens para experimentação no ensino, uma análise de um curso de licenciatura em Física, e está com doutorado em andamento na UFRJ, se não me engano, no departamento lá chamado NUTES, né? Que é o Departamento de Ensino de Ciências e Ensino da área de Saúde. Isso, obrigado. E por fim, mas não menos importante, o Matheus Borré, que também se graduou conosco. Ele tem uma especialização em andamento na área também de educação, pela PUC do Rio Grande do Sul, e está fazendo mestrado no NUTES também, lá onde a Márcia está trabalhando. O Matheus, em particular, tem trabalhado também em escolas privadas da cidade de Petrópolis, mas também atua como coordenador pedagógico numa plataforma de ensino bem grande, que eu não vou citar o nome aqui, mas enfim. Talvez ele fale ao longo da apresentação dele. Muito bem, gente. Então, muito obrigado aí mais uma vez pelo aceite ao convite de participar. Hoje vai ser uma mesa redonda, né? Então, eu já coloquei ali os tópicos da nossa discussão lá no bate-papo. A dinâmica vai ser a seguinte: a gente vai entrar tópico a tópico e cada um vai falar um pouquinho. E eu vou deixar bem em aberto para os participantes aí, né, os ouvintes, fazerem suas perguntas no chat, tá? Para que a gente possa incluir as perguntas na discussão. Então, vamos começar aqui nessa ordem. Primeiro o Zé, depois a Carol, depois a Márcia, depois o Matheus. E a primeira pergunta, né, só para a gente introduzir o tema, é assim, pensando assim, na transição de vocês, né, ali do Cefet, para vocês, eu sei que todos vocês estavam atuando em escolas, né, assim que saíram do Cefet, eu não sei exatamente a Márcia se estava atuando, mas o Zé, a Carol e o Matheus estavam atuando em escolas, seja como monitor, seja já como professor. Como é que foi esse ingresso, né? E o porquê de ter escolhido especificamente a pós-graduação nessa área de ensino de física e ensino de ciências? Vou começar com o Zé. A primeira, o que você falou inicialmente? Desculpa, O meu áudio tá bom ou tá ruim? Não, tá bom. Porque tá. Aqui
Não, então, o primeiro tópico de discussão é por que escolheu cursar a pós-graduação em ensino de física e ensino de ciência. Na verdade, eu fiz uma introdução, né, pensando ali na transição de vocês saindo do Cefet, entrando para dar aula e, ao mesmo tempo, escolhendo, né, fazer a pós-graduação. Então, por que escolheu cursar essa pós-graduação? Boa noite, primeiramente a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Daniel Mischa pelo convite e pela participação de todos aqui né, nesse encontro aqui conosco agora. Eu escolhi participar da pós-graduação, primeiramente por conta, mas que primeiramente foi uma questão de, né, buscando ampliar aí meu campo de trabalho, porque eu observei que estava prestando alguns concursos, processos seletivos que eram simplificados e até concursos públicos também, mas em menor quantidade. Participei aí de processos seletivos simplificados e observei que a pós-graduação ela é um grande diferencial, né, para quando você participa desses processos seletivos, ou seja, você aumenta a sua chance nesse sentido. E aí eu fiquei pesquisando o que eu poderia fazer que me desse um retorno não só, né, para que me promovesse a entrada futura auxiliasse nesses processos seletivos, né, com a questão da pontuação, mas que fosse proveitoso no campo profissional, porque inicialmente eu não estava muito interessado em fazer de imediato a pós-graduação. E aí busquei inicialmente ao Pedro II, que tinha mais a minha cara, né, que eu acho que era mais chão de sala de aula, né, e aí uma pós-graduação voltada para o ensino de física. E com isso eu comecei a fazer lá e no meio do caminho participei lá do processo seletivo, porque é uma área também que me chamava a atenção, que é a história da ciência, que é o programa do PPCPE no Cefet, no Rio de Janeiro. E aí juntei as duas coisas, né, que era a questão dos temas que me chamavam a atenção para a minha formação profissional, né, porque eu gosto de estar sempre me atualizando, e com isso participar, inclusive, de forma, né, conseguir concluir esses cursos de forma proveitosa, tanto para a sala de aula quanto para, né, para uma ideia inicial, que era conseguir entrar nesses concursos com uma pontuação um pouco, né, diferenciada em relação aos candidatos que só possuem a graduação. Então, acho que esse foi a minha motivação inicial, assim, o que eu posso resumir aqui. Caroline? Nós estamos te ouvindo. Não sei se só habilita o áudio aí. Desculpa. Eu estava dizendo que eu acho que eu nunca me vi sem estudar. Desde que eu saí do ensino médio, fiz curso técnico, entrei na faculdade. E assim que eu saí da faculdade, eu me senti muito órfã de estar estudando. E eu participo já tem um bom tempo de um grupo de pesquisas lá no Cefet. O nome do grupo de pesquisa é Grupo de Pesquisas de Perspectivas Sociais e Ensino de Ciências. E a gente normalmente trabalha e costuma fazer, né, bastante discussões voltadas para algumas práticas de codocência. A gente sempre fez muitas leituras voltadas para a área de formação de professores. E aí, tendo contato por bastante tempo com esse grupo de pesquisa, eu me vi motivada a continuar os estudos e tentar uma pós-graduação. E eu busquei especificamente o Cefet, né? Porque ele apresentava uma linha de pesquisa que era voltada especificamente para a formação de professores, que era o que eu já vinha trabalhando no grupo de pesquisas, e inclusive a minha monografia no final da faculdade também foi voltada para questionamentos a respeito da formação, de como é que estava acontecendo a formação. E uma vez que
eu já estava trabalhando nessa linha, eu vi ali uma oportunidade para eu continuar, seguir os meus estudos, fazendo minhas as palavras do Zé um pouquinho, né? Ter também novas oportunidades de trabalho, oportunidades em concurso, porque a titulação ela traz para a gente uma possibilidade de avanço na carreira. E aí eu procurei iniciar o mestrado. Para mim foi muito oportuno continuar com o vínculo com o Cefet, porque já continuava também com a linha de pesquisa, né, que eu estava trabalhando. Então, acho que basicamente essa foi a minha trajetória depois do término da faculdade até eu entrar na pós-graduação. A escolha do curso não foi uma escolha difícil, porque eram poucos, né, os cursos que eu pesquisei que tinham uma linha um pouco mais voltada para o que eu já estava acostumada, que eu já estava vindo fazendo, e eu acho que isso facilitou muito a minha escolha do curso lá embaixo, no Cefet Maracanã. Ah, legal. Agora, antes de passar a palavra para a Márcia, só fazer um comentário para o público. Se vocês quiserem ver só o rosto dos participantes, vocês podem minimizar essa apresentação aí, já que eles não vão. A gente vai ficar só no bate-papo mesmo. Fiquem à vontade para fazer isso. E mais uma vez, quem quiser o certificado, não esqueça de colocar o e-mail aí no bate-papo público. Agora sim, Márcia, desculpa, pode seguir aí. Bom, boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer ao Daniel a oportunidade de estar aqui. Foi muito bacana o convite de estar com esses meus 3 amigos aqui que participaram de todo esse processo de formação comigo, né? Bom, desde a metade da graduação, que eu vim analisando como era esse processo de você ser professor e pesquisador ao mesmo tempo. Isso me encantou bastante, né? Poxa, você tem 2 profissões em uma, você é pesquisador e professor. E eu comecei a acompanhar como funcionavam os processos seletivos, né, para pós-graduação, e aproximando ao término da graduação, eu comecei a pesquisar de forma mais enfática aqueles cursos com qual eu tinha mais proximidade, né, proximidade teórica, por exemplo. E gostei muito da área de ensino de ciências, porque parecia que tinha uma abertura muito grande de temáticas ao qual eu podia trabalhar. Então, assim que eu estava terminando a graduação, eu já comecei a procurar especificamente cursos de ensino de ciências, né, para que eu pudesse participar do processo seletivo. Participei do processo seletivo do lado do FRJ, né, passei logo de primeira e dei continuidade ao curso, mas o meu interesse mesmo veio porque eu vim gostando dessa área de você pesquisar sobre aquilo que você vai ensinar, né, como você pode contribuir para o campo da educação para o campo do ensino. Isso sempre me encantou durante a graduação, né, por meio dos professores do Cefet mesmo, né, do que eles contavam para a gente de como era essa dinâmica de ser professor e pesquisador, né, com os palestrantes que vinham de outras instituições. Isso me agradava bastante, aí foi aí que eu escolhi essa área. Muito bem. Matheus? Vamos lá. Bom, pessoal, boa noite e, assim, também muito obrigado, eu agradeço muitíssimo pelo convite de estar aqui retornando, para ter essa possibilidade de conversar com vocês, ter o imenso prazer, como a Márcia falou, de estar aqui dividindo uma mesa com pessoas tão agradáveis e tão importantes no nosso processo de formação, assim, então é realmente um grande prazer aqui estar dividindo espaço com vocês. Eu acho que, em relação às minhas escolhas, né, o meu processo de encarar uma pós-graduação talvez tenha sido tão natural, talvez como a Carol e a Márcia estão comentando, né? Chegando no final da graduação, eu já imaginava que em algum momento eu caminharia, né, faria uma pós-graduação, e só que eu não tinha até certa decisão sobre o quê. Então eu fiz a graduação no Cefet, eu passei 7 períodos, né, durante a minha graduação, mais próximo de uma pesquisa mais do campo da parte da física, então eu passei no projeto, assim, participei de projetos de física experimental, laboratório, tudo que eu estava fazendo caminhava, né, ou me direcionava para a física um pouco mais bruta, ou experimental ou teórica. E aí, no 7º período, eu iniciei meu TCC falando um pouquinho sobre física quântica e relatividade, e do 7º para o 8º período eu mudei totalmente. Eu saí de um TCC que falava um pouco mais de quântica e relatividade, fui para falar sobre reforma do ensino médio.
Então, fui falar sobre educação, fazer pesquisa, fui estudar educação, fui muito bem orientado pela Beth. E aí acabou que eu mudei a minha perspectiva de minhas decisões, né? No final da minha graduação, no final do Cefet, eu participei do processo seletivo também do Cefet com a Carol, né, para o Programa de Ciência, Tecnologia e Educação. Acho que Programa de Ciência e Tecnologia, esqueci o nome da sigla, né? Acabei não passando, isso já é assunto para a terceira pergunta aí, né, de preparação, e aí acabei não passando. Mas na época eu sempre quis trabalhar, desde que eu mudei de área, assim, fui para educação, quis trabalhar com tecnologia. Quando eu não passei para o Cefet, eu passei quase que um ano, eu fiquei um ano sabático tentando entender o que eu queria fazer. E existiam 2 assuntos que eu sempre gostei, mas que nunca tinha transformado de fato em plano, que eram além da parte da tecnologia, né, como a tecnologia interagia com a educação, a parte da cognição, né, da teoria de aprendizagem. Então, quando eu passei esse ano tentando entender o que eu queria fazer, eu percebi que eu queria estudar como a aprendizagem acontece, no seu conceito mais bruto, assim, né, até dentro da nossa cabeça mesmo, né, como é que a gente consegue entender esses processos, alinhando isso com tecnologia. Pesquisando essa área, eu me deparei com o NUTES, que é o UFRJ, que é Núcleo de Tecnologia e Educação para a Saúde, que em um grupo de pesquisa específico chamado Grupo de Estudos sobre Aprendizagem e Cognição. Então, quando aconteceu isso, eu já tinha 2 coisas que eu sempre gostei ali, que nunca tinha esse fato de tinha transformado em plano, mas que eram tecnologia e a parte de aprendizagem. E aí, desde que eu vi esse curso, né, desde que eu vi essa possibilidade de pós-graduação, já foi quase que um certo amor à primeira vista, não sei se pode falar assim, mas eu já me encantei pelo projeto e acabei escolhendo isso como área de estudo, né, como área de pesquisa. Mas a decisão de fazer pós-graduação já era vista algo com mais naturalidade, assim. Já entendia que em algum momento eu ia fazer, só que eu não tinha claramente qual era e por qual caminho eu ia fazer, né? Então, isso se tornou um pouco mais nítido de um pouco tempo para cá, né? 6 meses para cá. Interessante. Bom, como é uma mesa redonda, se o pessoal aí do público quiser participar, contribuir, podem ficar bem à vontade, os professores também, entrar com áudio, fiquem bem à vontade, assim. Mas só aproveitando a fala de vocês, eu percebi aí que tem desde preparação, né, para concurso, que é importante, motivação mesmo para continuar aprendendo, e dentro da área de pesquisa que vocês já vinham fazendo na graduação, eu sei que muitos de vocês fizeram PIBIC também, né, e o PIBIC é uma porta de entrada, né, nesse sentido. O próprio TCC que vocês mencionaram, a Márcia, o Matheus. Então, assim, aproveitando que a gente está falando para alunos de graduação, né, é sempre importante a gente pensar nesse caminho profissional enquanto ainda está na graduação, né? É claro que vários caminhos existem, como o próprio Matheus falou, despertou talvez um pouco depois da graduação. Não que isso seja ruim ou bom, porque assim, a pessoa que se gradua, ela está pronta para o mercado de trabalho, né? É claro que a pós-graduação, ela vai cada vez mais capacitando e tudo mais, mas em princípio você está pronto. Mas assim, é só mencionar para o público que está aí, os alunos de graduação, que se quiserem já ir pensando nisso desde a graduação, é bom sempre já procurar os projetos de pesquisa dos professores, né? Trabalhar com essa possibilidade de entrar num PIBIC, num PIBID, ou até no próprio estágio, né? Já olhar a escola com esse olhar um pouco mais diferenciado da pesquisa, né? Aqui a gente está falando da pós-graduação, e só lembrando, assim, para diferenciar, né? Existem as pós-graduações lato sensu e stricto sensu. Então, quando a gente fala especialização, é uma pós-graduação lato sensu. E um mestrado é uma pós-graduação stricto sensu, né? A diferença entre os dois é que, geralmente, o lato sensu, isso não é uma regra, mas geralmente o lato sensu, ele é mais voltado para mercado, né? E o stricto sensu, ele é mais voltado para a área acadêmica, né? Então, para as pessoas que querem pesquisar, né? Olhar o ensino com outro viés, né? Que é o viés da pesquisa, já que a gente está falando de pós-graduação em ensino de física. Bom, era isso que eu tinha para falar. Se vocês quiserem fazer algum outro comentário, porque, assim, às vezes a fala de um desperta alguma coisa, né? A fala do outro ajuda a gente a pensar em alguma coisa que a gente não pensou. Alguém quer fazer algum comentário? Deixa eu... Desculpa, Carol. Pode falar. Não, vamos lá.
Vamos trocar dessa vez. Depois eu falo. Tá, achei legal que você pontuou, Michi, do tipo, a gente não... É difícil a gente entender, ou pelo menos fazer uma escolha tão importante como definir a área de pós-graduação. Isso não é tão simples, não é tão simples quanto talvez a gente possa transparecer aqui quando a gente comenta o nosso histórico, né? Mas às vezes são decisões que demoram 4, 5, 6 meses, às vezes... Enfim, você tem uma experiência, às vezes você tem muito contato com uma área para entender que ela é ou não a sua, né? A sua vontade de trabalhar no futuro. Mas realmente é importante saber identificar quais são as possibilidades, né? Então, eu no 7º período, né, já aproveitando esse parênteses, no 7º período eu percebi, quando eu estava trabalhando, quando eu estava escrevendo, quando eu estava pesquisando sobre aquilo que eu já tinha feito nos últimos 7 períodos, quase que eu tinha mais me aproximado nos últimos 7 períodos, que talvez aquilo não fosse minha área. Então, eu passei muito tempo para perceber que estava difícil, não estava caminhando, né, não estava reagindo. Mas quando eu coloquei o pé em outra área diferente, né, quando eu busquei conhecer algum outro assunto que eu não tinha trabalhado tanto quanto esse específico, eu vi outra possibilidade. Então, às vezes a gente não tem certeza sobre as nossas decisões de pós-graduação, mas fazer parte de alguns públicos diferentes, conversar com pessoas diferentes, conversar com a galera que faz parte dos projetos, entender a área, com certeza ajuda para que essa decisão não seja talvez tão dolorosa quanto ela poderia ser no caso de uma decisão errada, então no caso de uma enfim, desistência de alguma área por uma frustração. Carol? E eu achei interessante o seu comentário, Misha, você falou que a gente está fazendo aqui um seminário que é basicamente para o pessoal da graduação, né? E quando eu estava na graduação, eu não tinha noção nenhuma do que era uma pós-graduação, mas noção nenhuma mesmo de não conhecer essa divisão entre lato sensu e stricto sensu, era uma coisa que não era comentado. Isso eu só vim a conhecer depois que eu terminei a graduação. Então, assim, pode ter, né? Existem muitos alunos, não só dos primeiros períodos, mas também dos últimos períodos, que não conhecem, não entendem quais são as possibilidades. Esse seminário vem bem a calhar, né, para poder esclarecer esses pontos. E só deixar aqui que é normal você não saber, porque eu não sabia. Eu saí sem saber, e depois de um bom tempo, eu acho que demorou, até a minha primeira tentativa, aí, demorou pelo menos 1 ano para eu poder, já foi um período maior do que o Matheus comentou, né? Demorou pelo menos 1 ano para eu poder realmente escolher. Pesquisei alguns outros cursos antes e saber mais ou menos qual caminho eu queria tomar. Não é um caminho linear. Então, assim, cada um tem um caminho, assim como aconteceu com cada um de nós aqui. Não é um caminho linear. O fato de você pesquisar e conhecer as possibilidades é o que vai te ajudar a pensar realmente nas escolhas que você vai poder vir a fazer. Então, depois que terminar aqui, dá uma pesquisada mais ou menos nas universidades que você conhece, no próprio Cefet que você já tem contato, para poder realmente ver o que tem de possibilidade. Porque se a gente não consegue possibilidade, se a gente não conhece, né, as possibilidades, fica difícil até a gente planejar o que a gente quer pra gente. E não sintam vergonha de mandar e-mail para professor que vocês não conheçam, tá? Nem pouco, né? Eu cansei de enviar e-mail para a galera de laboratório de UFRJ, laboratório de outras universidades, só para marcar visita, só para ver como é que é. Eu nunca mais voltei nos laboratórios, nunca mais falei com as pessoas. Mas eu tive lá, falei e entendi que talvez o laboratório não era para minha área. Então não sintam vergonha de enviar e-mail para a galera que é brabíssima, assim, e vocês acham que não vai responder. Porque às vezes eles respondem. Às vezes não, mas às vezes eles respondem. E só para completar, a Carol falou que durante o processo dela de graduação ela não sabia diferenciar, né? Não sabia o que era pós-graduação. Para mim já foi um pouco diferente, porque eu fui aluna PIBID durante quase todo o meu período de formação. E o PIBID trouxe muitas dessas informações para a gente, porque a gente participava de muito congresso, a gente submetia a muitos trabalhos. Então, os alunos particulares do programa PIBID, eles tinham esse acesso mais fácil a esse mundo externo à graduação, né? A todo esse mundo da pesquisa. Então, ser aluna PIBID durante a minha formação foi um diferencial para mim e acredito que para todos os meus amigos que participaram do programa junto comigo. Porque o PIBID mostrou outro lado, outras possibilidades, né? Que além da sala de aula, quando a gente saísse da graduação. Beleza, muito bem.
Acho que esse primeiro tópico... Não, a gente nunca encerra um tópico, né? Qualquer coisa, se vocês quiserem falar alguma coisa ainda sobre a escolha de cursar ou não, fiquem à vontade. Mas vamos seguir em frente aqui. No tópico 2, e aí só lembrando ao pessoal que esses tópicos estão listados lá no bate-papo público, tá? Então, a gente planejou falar aqui como segundo tópico como foi a preparação para o processo seletivo e o processo seletivo em si. Então, agora, a gente está pensando em termos de prova mesmo, que se teve prova, se não teve prova, se foi análise de currículo, isso em particular, aproveitando que a gente tem aqui 2 alunos do Cefet e outros 2 alunos que são de outra instituição, né, o FRJ. Inclusive a Márcia participou de uma outra instituição, a terceira instituição, que foi o IFRJ, então vai poder até trazer para a gente essa riqueza de detalhes. Então, pensando aqui em termos da preparação, como vocês fizeram essa preparação, se estudaram, tiveram que estudar temas muito diferentes do que vocês estudaram na graduação e tudo mais, e o processo em si. E dessa vez eu vou mudar um pouco a sequência, eu vou começar com a Carol, depois Márcia, Matheus e o Zé vai falar por último dessa vez. Então, Carol, você pode começar, por favor. Então, meu processo seletivo foi um pouco tortuoso. O processo seletivo, lá no Cefet Maracanã, ele envolve uma prova sobre conhecimentos das áreas de pesquisa que você tem no programa. Então, é disponibilizada uma certa bibliografia básica, né, para você pesquisar a respeito daquilo, você lê determinado material e pesquisa além também, e depois você vai lá fazer uma prova sobre aquilo. É uma prova totalmente dissertativa e com algumas questões, né, sobre esses assuntos que foram estudados previamente. No meu caso, eu estudei sobre todas as áreas, li os artigos que foram selecionados e ainda pesquisei alguma coisa por fora. E eu fiz 2 processos seletivos. Primeiro processo seletivo que eu fiz, eu fui bem colocada, passei em primeiro, e e depois da parte da prova tem uma entrevista. No dia que eu fui fazer a entrevista, por um erro meu, de leitura de edital, eu esqueci a documentação necessária, que era para levar no dia, que era o Lattes. E aí, como eu estava na frente de todo mundo para poder fazer, ninguém pôde me avisar, e aí eu fui desclassificada do primeiro processo. Um ano depois, porque é um processo que é anual, lá o processo ocorre começa em meados de março, e aí você vai ter a prova ali por final de abril, para você terminar a segunda etapa, mais ou menos em maio. Eu tive que esperar o segundo ano para eu poder fazer essa prova. Lá eles não exigem que você tenha um projeto para apresentar, né? Nem na parte da prova escrita, nem na parte da entrevista. Você simplesmente precisa ter a disponibilidade para estar ali, porque depois, durante o curso, né, das disciplinas, lá no mestrado, você vai ser direcionado para uma das linhas de formação, embora você, quando se inscreva, você coloque lá qual que é a sua pretensão da linha de estudo. Vale a pena mencionar mesmo, Glauco. Aí no segundo ano, o Glauco está falando aqui, para complementar, no segundo ano eu fiz de novo a prova e aí já estava calejada, consegui ficar em primeiro de novo na seleção. E acabou que eu consegui terminar, fiz a entrevista e dessa vez eu não esqueci os documentos. E aí eu consegui entrar para o programa. Então, o que fica aqui da lição é: leiam os editais, até as letras miúdas. Porque, por mais que eu já tinha conversado com... Eu desci com um colega nosso aqui do Cefet no dia para poder fazer o processo seletivo. A gente tinha estudado junto, a gente acompanhou o edital tudo junto, e tanto eu quanto ele incorremos no mesmo erro. A gente acabou não levando a documentação. Só que como ele estava para fazer a entrevista no horário depois do meu, deu tempo dele passar, entrar na internet em algum lugar e imprimir. E eu não consegui imprimir essa documentação. Então, o processo seletivo, ele é um processo que ele testa o que você compreendeu, a sua compreensão, né, sobre aquela área de estudo que eles estão pedindo. E eu acho que o Cefet, a minha formação no Cefet da graduação, ela me ajudou muito. Porque a formação da parte pedagógica, ela sempre foi uma formação bem crítica, que ajudou sempre a gente a pensar, a pesquisar bastante sobre os materiais. Eu, pelo menos,
eu tenho essa experiência para contar, né? Porque talvez com rodízio de disciplinas ou coisa parecida possa ser diferente, não sei, mudança de currículo, né? Eu sei que teve uma mudança de currículo no meio do caminho. O primeiro currículo, ele tinha uma ênfase muito grande, principalmente na parte educacional, e isso me ajudou bastante na hora de poder argumentar para fazer essa prova. A prova é uma prova longa, você demora mais ou menos umas 3 horas, e o número de candidatos geralmente gira em torno de 100 pessoas. E lá eles normalmente ofertam cerca de entre 12 e 15 vagas. Então, acho que essas são as especificidades, né, do processo seletivo de lá do Cefet Maracanã. Acho que é isso. Muito bem. O orientador Babão entrou aí para dar pitaco, né? Entrou. Para complementar, o Glauco é meu orientador e a gente já trabalhou junto, né? A gente trabalhou junto na graduação. A gente trabalhou junto por muito tempo no grupo de pesquisa e ele é sempre o meu grande incentivador. Eu não tenho... agora, a mestranda Babona, ele sempre foi um incentivador muito grande, é ele que me impulsiona, né? Para poder... Espizinho até, às vezes, para eu prosseguir, porque alguma coisa ele enxerga na minha cabeça aqui para funcionar. Legal. Obrigada, gente. Valeu, Carol. Agora, a Marcinha, com a experiência dela em 2 instituições. Então, vou começar pelo mestrado, né, no IFRJ. O processo seletivo do Instituto Federal, ele começa sempre no final do ano, final de novembro para início de dezembro, para que você ingresse nas aulas no próximo ano, né, geralmente em março. O processo seletivo do IFRJ, ele contém 4 etapas. A primeira é uma prova, como a Carol explicou, que é bem parecida com a do Cefet, é uma prova teórica, ao qual é disponibilizado no edital uma bibliografia relacionada às linhas temáticas que são trabalhadas dentro do curso. Né? Eles te dão uma bibliografia muito básica, né? Não necessariamente vai ter na prova exatamente textos daquela bibliografia, são só para você ter uma base, né, das temáticas que podem ser trabalhadas dentro do curso. É uma prova muito longa e é uma prova que requer bastante conhecimento do campo do ensino de ciências, porque ela pega diferentes linhas temáticas e a minha prova, pelo menos, foi discursiva. Então, você precisava, de fato, escrever coisas sobre a parte de ensino, né, e bem fundamentado para que você conseguisse atingir a nota mínima. Você sendo aprovado nessa primeira etapa, a segunda etapa é a proficiência em idiomas, então todo mundo vai ter que passar por uma prova de inglês. No caso do IFRJ, eles mesmos disponibilizam essa prova, né, é um dia marcado para você ir lá fazer a prova. Em outras instituições, costumam você levar certificado. No IFRJ, eles não aceitam, vocês têm que fazer a prova própria da instituição. Sendo aprovado nessa etapa, você vai para a terceira, que é uma análise de currículo, e também uma entrevista com seu futuro orientador. Porque no dia da primeira prova, que é a prova teórica, você tem que levar toda uma documentação que comprove que você já está formado, que tudo que você já fez dentro da área, participação de congressos, envio de artigo, né, submissão de artigo, enfim. Se você chegar na última etapa, eles vão abrir a sua documentação e vão analisar o seu projeto de pesquisa. Então, é importante que você, antes de se inscrever, né, em qualquer processo seletivo de mestrado, você conheça as linhas temáticas daquele curso, para que você possa fazer um projeto direcionado para alguma daquelas linhas. Então, se você fizer qualquer coisa fora dentro daquela linha temática, você pode acabar sendo eliminado se você chegar até a última etapa. Então, na última etapa, eles fazem a sua análise de currículo e na entrevista eles discutem com você o seu projeto de pesquisa. Para o doutorado, né, que agora eu estou na UFRJ, já foi um pouco diferente. A gente não teve nenhuma prova teórica. Foram 3 etapas também. A primeira etapa foi uma análise de currículo. Ela era classificatória ou eliminatória. Se você não atingisse uma pontuação mínima, você era eliminado. E dentro dessa análise curricular, continha tempo de sala de aula, né? Quanto tempo você já trabalhou em sala de aula,
quantos artigos você já publicou, quantos congressos você já participou, se você tem mestrado ou não tem, se você foi bolsista de PIBID ou de PIBIC durante a graduação, também dava uma pontuação. Se você foi bolsista no mestrado, também dava uma pontuação, né, porque eles entendem que o bolsista tem que ter um rendimento diferenciado de outros alunos. Então, você atingindo a pontuação mínima, você passava para a segunda fase, que era a proficiência em idiomas também. No caso do doutorado, você precisa tanto do inglês quanto do espanhol. Né? Também tem uma nota mínima para você atingir. O NUTES não faz prova. Né? Pelo menos os últimos processos seletivos, eles não aplicaram prova. A gente tinha que fazer uma prova externa num lugar indicado pelo edital, né? E você levava aquele certificado de que você era proficiente nos dois idiomas. Você levando esse certificado, comprovando, você ia para a terceira etapa, que também é a entrevista com o seu possível orientador. Você também entrega um projeto lá na primeira etapa, a mesma história. Você tem que, na primeira etapa, quando é feita a análise curricular, você tem que enviar um projeto de pesquisa direcionado para alguma linha temática que é trabalhada dentro do curso, para que na entrevista você já seja encaminhado para o seu futuro orientador. E essa entrevista ele vai te perguntar coisas do tipo, por que você escolheu esse curso? Né? Qual o seu interesse nessa linha temática? Né? Você está disposto a mudar a sua área de pesquisa? Está disposto a pesquisar outra temática, que não é essa que você apresentou no projeto? Né? Que eu trabalho em tal perspectiva. Né? Você estaria aberto a trabalhar dessa maneira? É mais ou menos assim que funciona. Mas é importante que se leiam os editais, né, para que você faça as coisas encaminhadas especificamente para o que aquele curso pede, né, e dentro de uma linha temática que ele oferece. Como o Matheus falou antes, muitos fazem contatos com os professores anteriormente, por e-mail, pedem visita, né, vão assistir uma aula do curso. Né. Eu não cheguei a fazer isso em nenhum das duas instituições, né, nem para o mestrado nem para o doutorado. Mas isso é muito comum. Muitos alunos participam de grupo de pesquisa anteriormente, se identificarem com a linha de pesquisa ou com o orientador, acabam fazendo processo seletivo, né, para aquele determinado lugar. Mas, em geral, é você ler o edital, conhecer as linhas de pesquisa, conhecer um pouquinho dos orientadores. Nas páginas desses programas tem muita informação, então é importante você olhar os sites desses programas de pós-graduação também, que isso tira bastante dúvida. Né? E é isso. Bem, obrigado. Matheus? Bom, vamos lá. Eu participei de 2 processos seletivos, né? O primeiro processo foi esse no qual eu participei junto com a Carol. Não passei. E assim, não passei por erro meu, com certeza. Claro que não que o processo seletivo... Assim, não passei porque foi um erro meu. Eu entrei confiante demais no processo seletivo, e isso é uma coisa que eu já aviso, assim, já vale uma dica para vocês. Na época que eu estava fazendo o processo seletivo, eu julguei mal a dificuldade de um processo e o quanto você deveria se preparar para esse processo. Então, eu me preparei mal, estudei mal, acabei não passando no processo seletivo do CEPET-Com, assim, e foi justo não ter passado, talvez seria injusto naquela condição que eu tinha, né, de talvez ter passado. E eu fiquei confiante demais. Aí, um problema, assim, não é um problema você ter confiança, mas um problema é você ter uma confiança que não é justificada. Então, é muito importante que a gente saiba se preparar para um processo seletivo, seja ele uma prova, seja ele um projeto, mas que você dê valor àquilo que de fato você está participando. Isso é um ponto fundamental. Não é algo natural, né? Essa seleção não é tão natural. Do tipo, ela tem as suas complicações, ela tem as suas dificuldades. Então, é um ponto muito, muito relevante a isso. Se preparar muito bem para aquilo que o processo já indica. E no segundo processo, já da UFRJ, já vim mais calejado, aí sim me preparei muito melhor, do jeito que eu tinha me preparado para o CEPET. E é um processo do mestrado da NUT semelhante ao doutorado que a Marcia encontrou. Né? Quais são as diferenças? Né? Também tem 3 etapas, mas a primeira etapa de análise de currículo talvez não é tão rigorosa quanto a análise para doutorado. Então, é realmente verificar se o currículo, verificar se está em dia, se está em condições, se está atualizado. Isso é uma coisa que se olha.
e um projeto de pesquisa. Então, esses são as primeiras seleções, o projeto de pesquisa e o currículo. Caso você passe, tem uma segunda etapa, que é a prova de língua inglesa. Também não tem prova de idioma oferecida pelo NUTES, mas eles aceitam certificados de diferentes níveis e formatos. Então, não é necessariamente uma indicação do próprio NUTES, mas você pode ter os certificados para colocar lá. Na época eu optei por fazer o TOEFL, né? Então para quem já está estudando o inglês, conhece um pouquinho dos certificados, o TOEFL é um exame de língua inglesa que tem sua relevância tanto no Brasil quanto um pouquinho nas outras universidades fora do Brasil. E aí já fica uma coisa, um ponto aí importante, né? Quem tem a intenção de talvez participar de um intercâmbio, fazer uma prova fora, estudar em outra universidade, existem processos de validação e certificação de idioma que são mais importantes, TOEFL e IELTS. Então vale a pena dar uma olhada nessas certificações, porque elas podem ser muito relevantes nos processos seletivos. E passando dessa segunda etapa, tem a terceira etapa, que é de fato a entrevista com o possível orientador, ou seja, a pessoa que está mais próxima da linha de pesquisa que o teu projeto foi direcionado e que você também indicou no seu processo de inscrição, e um segundo avaliador, que é alguém que tenta ser mais imparcial, né? Então é alguém que tenta analisar enquanto candidato em geral, não necessariamente com um olhar um pouco mais enviesado que o orientador talvez possa ter. Né? Porque o orientador, como a Cia indicou, né? Você pode ter contato com esse orientador, então já tem uma coisa mais próxima do processo, ele então não se torna tão imparcial quanto um processo de seleção. Então você tem um segundo avaliador para fazer essa análise. E aí sim, de novo, né? Para essa segunda, para o NUTES, para a UFRJ, eu dei valor ao edital, li o edital nas mais menores linhas possíveis, preparei enquanto projeto, escrevi um bom projeto, revisei várias e várias vezes, pedi para outras pessoas revisarem, porque a gente começa a perceber, né, depois desses pequenos fracassos assim que eu vou colocar, a gente percebe o quanto que a gente precisa de fato se esforçar por aquilo. Então, fica aí a minha dica, né? Não subjuguem os processos de seleção e deem valor para os momentos anteriores a eles. Certo, muito bem. Agora o Zé talvez possa falar, além do mestrado em si que está fazendo no Cefet, falar um pouco desse curso de especialização no Pedro II também, se teve processo seletivo. Sim. Eu acho que o que eles falaram aqui é extremamente importante para quem quer fazer a pós-graduação, é ter o foco de estudo e saber se preparar para o processo seletivo. Acho que essa questão que o Matheus acabou de mencionar, de não subestimar, né, o processo em si, é fundamental. Então, acho que eu participei, né, o ano que a Carol foi aprovada, eu fui reprovado, né? E aí eu fiz 2 vezes também, e aí passei no ano seguinte, porque o primeiro que eu fiz junto, mesmo que ela, né, que ela foi aprovada, eu fui reprovado. Eu subestimei o processo seletivo e me preparei praticamente dentro de uma semana para ler 8 textos, né, das indicações dos textos que haviam sido selecionados para o processo. E relutei um pouco em seguir né, algumas orientações que me foram passadas para poder me preparar com antecedência, fazer resenhas, no caso, que era algo que me ajudou bastante, né? Você pegar um texto, você, né, decantar, como o professor Glauco menciona muito esse termo, né? Decantar o texto. Acho que nessa segunda etapa eu fiz isso e funcionou muito bem, porque fui para o processo seletivo tendo uma confiança maior, sabendo das dificuldades que eram pertinentes ao processo e sabendo que tinha total condição de competir ali com mais seriedade, não mais subestimando o processo em si. E no mesmo ano que na verdade, eu passei, primeiramente, fiz a prova do Pedro II primeiro, né, porque aconteceu o processo seletivo e era também você tinha uma quantidade de textos que eram sugeridos para você ler, e aí você fazia uma prova dissertativa, né? Foi necessário que fizesse uma prova dissertativa acerca daqueles textos que foram selecionados pela banca. E aí eu consegui passar primeiro lá no Pedro II e
já comecei a cursar, né, fazer o curso, depois, no meio do caminho, fiz o processo seletivo a segunda vez para o Cefet, e aí consegui passar, né, nesse processo seletivo que também tinha mais ou menos a mesma pegada. E como a Carol falou, né, já falou um pouco sobre ele, eram basicamente 4 questões, uma dessas questões era baseada num mini texto em inglês, né, a gente tinha que ter domínio ali do inglês, né, básico para você conseguir resolver essa quarta questão. Então, eram 4 questões dissertativas, né, que você tinha que dissertar acerca do que você tinha lido e além do que você tinha realizado a mais como pesquisa. Então, acho que é isso. O preparo ele é fundamental. Acho que, como qualquer processo seletivo, acho que o preparo é fundamental e a questão de estar atento aos editais, aos detalhes, né? Outra coisa que eu queria mencionar que por conta de negligenciar essas etapas, às vezes você acaba sendo prejudicado. Porque, por exemplo, participei de um processo seletivo em Juiz de Fora, eu passei, tinha total condição de conseguir entrar nas 15 vagas iniciais, mas por conta de negligência, né, eu acabei não levando a documentação no dia que você tinha que registrar em cartório, etc. e tal. No dia eu não levei absolutamente nada, fui fazer a prova, não sei se, acho que um pouco de descaso mesmo, né, com o processo e não estava muito acreditando em si. E aí, acabei passando numa posição relativamente boa, sem a pontuação, né? Fiquei em 21º. Eu conseguiria facilmente ter entrado, ficaria aí, de acordo com meus cálculos, em 8º ou 7º, teria entrado. E por conta de não ter me atentado aos detalhes do edital, eu, infelizmente, acabei subindo um pouco mais, fui para 29º. Mas fica um aprendizado. Tudo é um aprendizado para você não cair nessas armadilhas, né? Eu não sei se não questões de atenção mesmo. Então, se atentem aos editais, como os colegas falaram, não negligenciem as etapas, se preparem para todo e qualquer concurso que vocês desejarem entrar na vida de vocês, profissional, e que dá certo. No final dá certo, vocês vão ver que isso é muito satisfatório, né? É você ter êxito naquilo que você busca, luta e acaba conquistando. Acho que isso não tem preço. Legal. Muito bem. Passamos essa rodada, e aí, eventualmente, na próxima fala de cada um de vocês quiserem complementar, só para, como a hora já passou aí, já são 8 horas, não tem problema, a gente está dentro do horário, tranquilo. Só para... Eu vou readequar aqui a lista de tópicos, porque já teve um input, né, aqui da plateia, o próprio Glauco, a Marcília, fazendo algumas perguntas. Também tem o Carlos Afonso, que mandou um abraço para todo mundo aí. Satisfação e orgulho de ver vocês na pós. Legal. Eu vou só alterar a ordem aqui, depois a gente volta para o tópico 3. Eu vou passar logo para o tópico 4, que o Glauco falou sobre a escrita da tese e tudo mais. E aí eu vou entrar nessa questão aqui, ó. Como foi ou está sendo a parte burocrática? Quer dizer, aí já vamos entrar numa parte mais técnica do mestrado, doutorado em si, que são as disciplinas, se teve ou não estágio supervisionado, a qualificação e a defesa em si, escrita da tese, né? Então, queria que vocês mencionassem um pouco dessa parte durante o mestrado, né? A gente falou bastante sobre ingresso, sobre essa transição, graduação, pós-graduação, agora é o durante e depois a gente fala do depois. Vamos lá, vamos começar com a Márcia, Matheus, depois José e Carol. Márcia, por favor, pode começar. Então, eu fiz o mestrado acadêmico, né? Para o pessoal entender, existe o mestrado profissional e o mestrado acadêmico. O profissional ele é mais voltado para quem está atuando na escola básica. É um pré-requisito, inclusive, que você esteja em sala de aula. O mestrado acadêmico ele é voltado mais para pesquisa e você não necessariamente precisa ser professor do ensino básico. Eu entrei nessa modalidade.
do mestrado acadêmico. Então, ele não conta com o estágio supervisionado, que já é uma obrigação dentro do mestrado profissional. Questão das disciplinas. Lá no FRJ, as disciplinas eram trimestrais. Então, a cada 3 meses, você encerrava um ciclo de disciplina. Eu fiz 14 disciplinas no mestrado, sendo que 8 eram obrigatórias. Você tinha que fazer 2 eletivas, e as outras eu fiz por opção, porque caminhava um pouco perto da minha linha de pesquisa, que era a formação de professores. São disciplinas muito rápidas, mas muito densas, né? O processo todo do mestrado, ele requer muita dedicação, muita leitura, né? Uma coisa que eu lembrava da voz do Glauco, gente. Em cada aula minha do mestrado, esquece o senso comum. Você precisa ter teoria, você precisa estar fundamentada. Então, sempre que eu ia dar uma opinião, sempre que eu ia participar de alguma coisa, eu lembrava do Glauco. Fuja do senso comum. Então, você precisa se dedicar bastante. O mestrado, por ele ter um tempo mais curto, né, são 2 anos, acaba sendo muito denso. É muita informação, é muito conteúdo em pouco tempo. Então, você tem que estar preparado para isso, tem que ter bastante força para conseguir levar, porque é bastante coisa. Mas é muito prazeroso, todo o processo do mestrado é muito prazeroso. A gente conhece muita coisa bacana, né? A nossa aquisição de conhecimento é muito grande. As coisas começam a encaixar. Caramba, eu aprendi, sei lá, tal coisa em física dessa maneira, porque tem uma explicação para ser feita daquela maneira, para aquela disciplina ser apresentada daquela forma, né? Tem toda uma parte de ensino por trás daquilo. Então, as coisas começam a fazer muito sentido quando você começa a enxergar a pesquisa junto, né? Existem etapas obrigatórias dentro do mestrado. Lá no FRJ, com 6 meses, a gente já teve que defender o nosso projeto de pesquisa oficial, né? Porque não necessariamente você mantém o projeto de pesquisa que você trouxe no processo seletivo. Depois, em conversa com seu orientador, né, as coisas são alinhadas de acordo com a linha de pesquisa que ele trabalha, né, com o que cada um quer, o que o orientador quer, o que o orientando quer também, né, a gente vai alinhando ideias. Então, lá no IFRJ, com 6 meses, a gente já teve que defender o nosso projeto. 6 meses depois, já entrava a nossa qualificação. Então, no primeiro ano, você já tinha que estar qualificando. O que é a qualificação? Você tem que comprovar o que você já fez do seu projeto de pesquisa até aquele momento, né? O que eu consegui fazer? Que dados eu já consegui adquirir durante esses 6 meses após a minha defesa do projeto, né? Então, você já precisa ter dados, você já precisa ter uma análise, mesmo que mínima, você precisa já comprovar o seu andamento durante esse período do mestrado. Lá, as disciplinas são disponibilizadas todas no primeiro ano. Então, no primeiro ano, você concentra todas as disciplinas, a sua defesa de projeto e, por último, a sua qualificação. No segundo ano, você já tem uma liberdade maior para sua escrita, né? Você se dedica única e exclusivamente à escrita da dissertação. Nesse meio tempo, a gente participa de grupo de pesquisa, né? Com o próprio grupo de pesquisa do nosso orientador e de outros orientadores que, às vezes, participam do mesmo grupo, né? Então, você tá mais solto um pouco para sua escrita. Você não tem outras obrigações acadêmicas durante esse segundo ano. Então, você tem uma fluidez maior na sua escrita para poder... Você tem tempo, né, na verdade, para poder se dedicar exclusivamente à sua pesquisa. Eu vi que o Glauco perguntou alguma coisa ali sobre como foi a escrita da dissertação, né? Basicamente, estudo, você tem que estudar muito, você tem que fazer revisão bibliográfica, entender o que os outros pesquisadores já estão dizendo sobre aquela linha que você está pesquisando, né? O que já tem na literatura sobre aquilo. Você tem que mostrar algum grau de originalidade na sua pesquisa, você não pode fazer o mais do mesmo. Então, o que o campo já me traz e o que eu vou estar trazendo para o campo, né? Com a minha contribuição para o campo com a minha pesquisa. Então, isso requer muito estudo, requer muita discussão. Participar de congresso te ajuda muito, porque você consegue ver o que outras pessoas de outras instituições estão pesquisando dentro da sua área.
né? Isso te abre muito a cabeça, te traz muita ideia bacana, faz com que você revise o seu trabalho muitas vezes, tipo, nossa, aquilo ali não tá legal, não. Né? Eu vi um trabalho de um pesquisador de outra instituição e aquilo ali está encaixando melhor com o que eu poderia fazer. Né? Então, existem essas partes burocráticas, como eu falei, e a parte da escrita em si, ela é ativa, ela é, assim, é longa, um ano você escrevendo um trabalho, né? Ou até um pouco mais, se você pensar desde o projeto e qualificação até o texto final, isso dá mais de um ano, né? É cansativo, você vai fazer muita leitura, você vai discutir muito com o seu orientador, vai estudar bastante, mas a sensação que você tem quando a sua dissertação está pronta e você vai para o dia da defesa é inigualável. Então, vale muito a pena. Muito bem, obrigado. Matheus. Bom, vamos lá, gente. Eu iniciei meu mestrado, na verdade, esse ano, né? Então, você já deve imaginar que eu, de fato, não iniciei a parte burocrática pesada no mestrado, porque a gente entrou em pandemia, em quarentena. Então, a UFRJ em si, ela se formulou, igual outras instituições. E o meu primeiro período, ele se inicia agora, de fato, no segundo semestre de 2020. Né? Então, até então, eu tive algumas primeiras organizações, né, dentro do processo seletivo, descrição de disciplina, escolha de disciplina, definição de orientador. Então, ele está sendo um primeiro momento que está pedindo muita organização, e talvez essa seja a primeira coisa que eu queria comentar, né? Quando a gente entra no mestrado, a nossa necessidade de organização, ela também se amplifica, né? E organização para várias coisas: tempo, organização de disciplina, organização de estudo, organização de objetivos pessoais. Não, então a gente começa a se colocar pequenos objetivos, a gente começa a definir qual é o nosso cronograma de trabalho, assim. Então é uma primeira coisa que o mestrado está me ensinando nos primeiros meses, é melhorar a minha organização. Então, e está sendo muito legal, porque eu realmente estou conseguindo encontrar tempo em momentos que eu não consegui encontrar. Estou conseguindo encontrar espaços em lugares que eu não estou conseguindo encontrar. Um segundo ponto que eu queria comentar dessa questão do mestrado, né, e de novo, né, não estou encaixando nas disciplinas porque realmente não participei tão próximo dessas etapas que o mestrado realmente pede, então vou deixar para a Carol e para o Zé também complementar o que a Marcinha falou. Mas um segundo ponto que eu queria comentar é a questão da formação. Então, o mestrado ele é um espaço em que você está se formando também, você está se reestruturando, você está mudando a tua cabeça, você está melhorando a tua profundidade nas ideias, você está se aprofundando em assuntos que você, às vezes, na graduação você passou muito rápido. Então, ele é denso em relação a isso, porque toda mudança de pensamento, ela acaba puxando muito o esforço da gente, né? Uma mudança realmente de pensamento crítico, ela acaba puxando muito da gente, mas é muito prazeroso se perceber evoluindo, né? É muito prazeroso estar numa conversa e perceber que você consegue complementar em assuntos que não são só um pouco superficiais, que não são senso comum. Você consegue, de fato, trazer coisas novas, ideias às vezes inéditas. Isso é muito legal. Então, esse é o segundo ponto. Por ser um processo de formação, o mestrado ele traz um esforço, ele traz um desgaste, mas ele dá um retorno muito legal pessoalmente, né? É muito, muito legal ver você evoluindo. E um terceiro ponto que eu queria colocar é de fato a escrita. Eu consigo me ver evoluindo quando transformo o que a gente está pensando para o papel. Eu consigo me ver evoluindo em processo de ideias, assim, quando a gente consegue pegar o que a gente está colocando e colocar num papel, discutir com pessoas, produzir de fato alguma coisa. Então, os meus maiores ganhos, assim, foi quando eu escrevi projeto para o mestrado, foi quando eu escrevi e revisei artigos acadêmicos, quando eu vi que eu estava errando em algumas coisas, quando eu me consertei em algumas linhas de raciocínio. Então, a escrita acadêmica, ela é fundamental para a gente perceber essa evolução. Então, apesar de ser também desgastante, né, apesar de ter um processo muito complicado, ela é uma evidência que aquilo que a gente está fazendo, que a formação que a gente está tendo, ela está surtindo efeito, que ela está tendo resultado, que ela está produzindo coisa nova. Então, eu acho que nos primeiros contatos, assim, onde eu estou conseguindo ver a maior relevância, né? Quando eu coloco para fazer coisas, escrever coisas, pensar, raciocinar. E isso está sendo muito legal. Legal. Estruturar as ideias e botar no papel é fundamental, né?
escrever artigos, escrever projetos é muito importante. Zé Anderson. Eu acho que assim, até a Marcília fez, né, falou para a gente falar de como está sendo, né, se a gente está feliz com essa questão do mestrado. Eu acho que traz muita coisa boa, né? Eu, no caso, estou quase terminando as disciplinas, né? Faltam 2 disciplinas para, de fato, ter a dedicação total à escrita. E tive a oportunidade de ampliar muito meus conhecimentos com as disciplinas, né? Em especial a disciplina da professora André em História da Ciência, né? E agora de Natureza da Ciência com o professor Cristiano, acho que são disciplinas assim que, para mim, eram disciplinas que eu já esperava que o curso seria extremamente bom, né? E tem outras disciplinas que você vai aprendendo, que são disciplinas de metodologia, para você aprender a escrever, que são disciplinas boas também, mas existem sempre aquelas que você talvez espera, né, com uma intenção maior, né, de uma expectativa maior para poder ampliar o seu conhecimento. E estou aproveitando muito esse processo. E aí eu acho que assim, não é um processo, ele é um processo às vezes, né, se torna um pouco doloroso, porque nós temos aquela coisa de, eu sei que a gente vem conversando com outros amigos e tal, né, que também participam desse processo, e a gente observa que algumas pessoas, às vezes, né, natural entrar um pouco em crise, né, nessa questão de escrita, de talvez se encontrar um pouco meio perdido durante esse processo, mas é um processo que acaba sendo natural, né? E isso vai desenrolando, vai acontecendo, e você vai obtendo um crescimento positivo, né? Vai ampliando o seu conhecimento durante esse processo. Eu acho que a gente tem que sempre focar também, desde o início, apesar de não haver uma necessidade de uma cobrança, que você tem um projeto de pesquisa, mas é sempre bom você entrar pensando no que você quer fazer, porque eu acho que isso, de alguma forma, isso vai te orientando para que você consiga ter o seu famoso objeto de pesquisa. Eu estou atualmente, basicamente agora, com um artigo que eu escrevi recentemente para o EPF, né? Fui aprovado num artigo para esse EPF 2020, e aí o meu objeto de pesquisa ele acabou surgindo disso, né? Aí o professor Glauco agora está me orientando. Inicialmente eu tive lá uma orientação de uma outra professora que era especializada em Bakhtin, aí a gente meio que fez uma troca e acabei ficando com 2 professores, Glauco de orientador e essa outra professora como co-orientadora, para poder contemplar aí tudo que eu queria escrever desde o início. Então, acho que eu já tinha entrado com essa ideia, né, com essa perspectiva na cabeça de trabalhar esses 2 autores que eu venho trabalhando agora, que mais para frente eu vou falar, e acabou, né, as coisas começaram a se organizar para que tudo acontecesse dessa forma. Então, acho que cursei as disciplinas, participei desse processo, todo esse processo de pensar sobre a pesquisa, de trabalhar mentalmente como que seria o processo de desenvolvimento da pesquisa, e ela tem se estruturado a cada dia. A qualificação, a gente está no processo ainda de construção, né? Acredito que já tem uma parte significativa da qualificação, daqui a algum período curto aí talvez esteja realizando a qualificação, e a partir disso, né, a
aprofundar nas pesquisas para escrever, de fato, a dissertação. Então, eu acho que é isso, entender que existe um movimento natural, né, que às vezes você se sente já o pesquisador, outras horas você se sente um pouco com medo da pesquisa, de não dar conta e todas essas coisas, né, que ficam na nossa cabeça, mas eu entendo que isso é um processo natural e que, objetivando, né, o término do mestrado e bem feito, acho que tudo acaba se ajustando. Acho que, né, isso é satisfatório, reconhecer que nós estamos crescendo quanto pesquisador nesse processo. Acho que isso é significativo. Certo, muito bem. Agora, Carol, para fechar esse quadro. Sou eu de novo falando com o microfone desligado. É outra coisa que acontece agora com essa questão da tecnologia, adaptar-se às novas tecnologias, né? O Zé falou um pouquinho, né, sobre as disciplinas de lá. A gente tem que cumprir 27 créditos. O mestrado lá no Cefet também é trimestral, igual a Marcinha falou. Então, a cada 3 meses você tem um ciclo de disciplinas novos que você renova. Nos primeiros 3 meses, você tem 3 disciplinas obrigatórias que te fazem cumprir ali 9 créditos. Eu acho que num total para cumprir 27, 9 disciplinas, né? Que foram as obrigatórias. As 3 obrigatórias e o restante das disciplinas voltadas para a área que eu tinha escolhido, que era de formação de professores. E as disciplinas, elas ajudam muito no teu conhecimento do campo, principalmente, porque eu, particularmente, entrei em crise, né, no primeiro ano do mestrado, que foi o ano de disciplina, porque eu percebi que eu não sabia nada do mundo, e aí eu entrei numa de querer aprender tudo, ao mesmo tempo eu falei, não, calma, eu preciso aprender só o que no momento vai me colocar para frente aqui dentro do campo de estudo que eu preciso estudar. A minha qualificação foi meados de setembro, outubro do ano passado. A qualificação lá no Cefet, ela acontece cerca de 1 ano após você ter entrado no processo seletivo, 1 ano após você ter começado. Então, eu qualifiquei. E desde a qualificação até agora, que eu já estou para defender daqui a pouquinho, o processo de escrita não foi. Meu processo nunca é linear, gente. Eu acho que isso é por causa da forma como eu penso. Mas, enfim, cada pessoa tem uma característica específica, né? É isso que é importante a gente entender. Você não vai começar com início, meio e fim, porque às vezes isso não é o seu caminho. Como no caso, não foi o meu caminho. Não foi tão linear assim, quanto idealizado, né? Mas agora eu já estou prestes a defender, o processo de escrita já está avançado. Então, já está no finalmente lá, terminando a análise. Nesse meio tempo, eu li muita coisa. Acho que foi um dos anos que eu mais li livros, né, em quantidade, em profusão, para poder dar conta do tema da pesquisa, porque, embora pareça que é um processo exaustivo, né, você ficar 1 ano escrevendo sobre um assunto, embora pareça que é um tempo muito longo, você sempre se percebe na falta de tempo. Eu queria ter mais um tempo para poder falar sobre isso. Eu queria ter mais um tempo para falar sobre aquilo. E você tem um período limitado. E limitado também até pelas coisas que acontecem ao nosso redor, igual a questão agora da pandemia. Você tem também questões mentais, questões de trabalho. A sua vida não para fora isso. No meu caso, eu faço mestrado, mas eu continuo trabalhando. Então, são N questões, né, que te fazem ter esse desejo. Eu queria ter mais um pouco de tempo. 2 anos é um tempo bem limitado para você poder desenvolver uma pesquisa extensa. E no mais, é o que a Marcinha falou, é a gente tentar entender o nosso problema de pesquisa, principalmente, qual é o nosso problema e pergunta de pesquisa, o que a gente está trabalhando ali, porque é isso que vai nortear quais são os caminhos que a gente vai procurar e os caminhos que a gente vai seguir. Então, eu estou satisfeita com o ponto onde eu cheguei, com as contribuições que eu acho que eu posso dar para o meu trabalho. Eu estou falando um pouquinho sobre supervisão de estágio, né? Na formação do próprio supervisor e na formação também docente, com ali os estagiários, uma dimensão de quais são os conhecimentos que esse supervisor ele tem. Então, esse é o meu tema de pesquisa. E a gente trabalhou com diversas metodologias, trabalhei bastante com entrevista, e é um processo que é muito exaustivo.
Então, eu acho que se eu tivesse mais 6 meses aí pela frente, eu ia ficar feliz, mas como não tem, a gente tem que ter um ponto final, né, para finalizar o nosso trabalho. E daqui a pouquinho aí, espero eu poder estar defendendo o meu trabalho e ter êxito com essa apresentação, né, que realmente possa contribuir, porque eu acho que esse é o ponto que é o que a gente espera, né, poder contribuir, porque se a gente não tem esse objetivo de contribuir com algo, a gente fica desmotivado. Então, a gente acredita no nosso trabalho, porque a gente acredita na contribuição que a gente pode dar com aquela pesquisa. Eu acho que é basicamente isso. E aí a Marcília perguntou aqui, né, sobre as experiências no mestrado em si. As minhas experiências no mestrado em si foram só de ampliação. Depois que eu entrei no mestrado, fez assim, ó. A gente aqui de Petrópolis é muito do interior, né, tendo contato também com o pessoal lá na cidade do Rio. Para mim foi uma expansão muito grande. Você aprende, você conhece pessoas novas, você conhece um ambiente novo, e isso te agrega muito mais do que só conteúdo, te agrega também experiência de vida. O mestrado, então, ele é uma construção de você, não só enquanto profissional, mas também enquanto pessoa. Eu conheci pessoas lá maravilhosas, eu tive contato, né? Eu falo a gente, mas porque eu acredito que todo mundo que está no programa tem contato com pessoas maravilhosas que agregam sempre alguma coisa para você, sejam alunos, sejam professores, pessoas que você passa a admirar. E eu me sinto feliz com a pesquisa que eu estou construindo, eu me sinto feliz com o caminho que eu tive. Não foi um caminho fácil, porque, né, além das dificuldades que a gente tem nas disciplinas em si, o fato de você estudar em uma cidade e ter a sua vida toda estruturada em outra é muito difícil, é cansativo, é exaustivo você ter, igual o Matheus falou, a questão da organização, ela é primordial, mas vale a pena. Vale a pena porque a gente traça um objetivo quando a gente entra, que é chegar lá no final, e seja um objetivo profissional, seja você aprender mais, e você ver esse objetivo sendo concretizado, é o que te movimenta. Então, vale a pena fazer um mestrado. Acho que, desculpa, só complementar rapidinho, bicho. Assim, acho que ficou claro, né? Pós-graduação é difícil, mas é bom. Pós-graduação é difícil, mas é bom. Porque se constrói assim de um jeito que é muito bom se construir. Então, algum retorno, né? Isso tem pra gente, Matheus. Legal. Isso aí. Essa coisa que a Carol falou por último, eu acho muito relevante, assim, de você... Porque, assim, a gente está numa instituição pequena, né? A gente está numa instituição muito pequena, assim, não em termos de Cefet, porque o Cefet é gigante, né? O Cefet é centenário, mas o Cefet Petrópolis, e tem aqui até um pouco da plateia que está no Cefet Nova Friburgo, nós somos instituições pequenas, assim, em termos de interior. E é tudo muito, assim, interiorizado, o contato com o professor, a relação que você cria, né, entre aluno e professor, é muito diferente do que você tem numa UFRJ, ou até mesmo no Cefet do Maracanã, onde você tem milhares de alunos passando a todo momento, os professores não dão conta de ter esse contato tão personalizado e tão próximo como a gente tem aqui. Isso não é culpa dele e não é uma má vontade dele, né? Pelas circunstâncias mesmo que se criam, né? Então, assim, ir para uma instituição maior é sempre legal nesse sentido de novas experiências, né? Mas também vocês têm uma experiência muito interessante na graduação que o pessoal, sempre que das outras instituições que tem contato com nossos alunos, ficam com um pouco de inveja também desse contato tão próximo e tudo mais, né? Essa questão de fazer uma pós-graduação em outra cidade também é interessante, né? A minha pesquisa toda praticamente também eu faço no Rio, então eu tenho que me deslocar, e alguns dos alunos com os quais eu tenho mais contato, assim, que participam do mesmo grupo de pesquisa que eu, fizeram a escolha, eu acredito que foi o que o Matheus também fez, eu não sei se o Zé está morando no Rio agora ou não, mas isso, eu me mudei para o Rio por conta da pós-graduação. Exatamente. Então, eu acho que essa é uma escolha, assim, para quem pode e faz essa escolha, é interessante, né? Até por uma questão de imersão, né? Porque, assim, tem muitos alunos que moram em Petrópolis e estudam no Rio e acabam indo para as aulas só e não participam das reuniões de grupo, ou participam não tem aquele tempo de estudar na biblioteca, que são coisas, assim, do dia a dia que acrescentam muito né, no pesquisador, enfim, como ser humano também, como a Carol falou,
eu acho que vale a pena, assim, essa imersão, né? Se jogar mesmo e viver aquilo full time, assim, né? Bem legal. O Muito Cefet bem. Petrópolis, gente, é super bem visto, tá, pelas outras instituições. Eu lembro que quando eu entrei na FRJ, os professores da física, porque lá tem o curso de licenciatura em física, também falaram, caramba, você veio do Cefet, você teve aula com um monte de professor muito bom, né? Eu lembro que eu dei algumas palestras para as turmas de licenciatura assim que eu entrei, expliquei um pouquinho como funcionava o curso de Petrópolis, né? É um curso super bem visto para as outras instituições. E o Misha é famosíssimo em todo lugar. Todo mundo conhece o Daniel Misha. Ah, legal. Nem, não estou sabendo disso, não. Tá sem áudio, Carol, de novo. Como sempre, tá sabendo agora. Ah, sim. Tá bom, muito obrigado pelas respostas e pela reflexão, foi muito legal. Agora a gente pode passar para um outro ponto. Eu vou deixar o ponto 3 para depois, assim, se der tempo da gente fazer, e vamos pular para o ponto 5, que foi até um pedido do Matheus. O Matheus está bem focado em mercado de trabalho agora, né? Essa questão da rede privada, né, é uma coisa que mexe com a gente, né? Quer dizer, eu não tive muita experiência com a rede privada, mas eu vejo assim que o pessoal comenta, né? Você tem que estar sempre se especializando, você está sempre se desafiando. É uma competitividade que, não sei, de certa, assim, do mercado do capitalismo, né? E, de certa forma faz você crescer, né? Assim, claro que existem as críticas, né? De até que ponto isso é saudável, não é saudável, mas com certeza o mercado de trabalho nesse sistema competitivo acaba te trazendo benefícios também. Então vamos entrar nessa questão 5, como a pós auxilia na aproximação ou adequação ao mercado de trabalho. Vamos começar dessa vez com o Matheus. Não, que caiu logo para mim, né? Coincidência, a pergunta caiu logo para mim. Eu acho legal a gente, falar um pouquinho do meu motivo também de montar essa pergunta, né? A pós-graduação, eu sempre vi a pós-graduação como uma coisa de formação mesmo pessoal, mas à medida que você vai se aproximando da sua graduação e os boletos vão chegando naturalmente, né? A vida adulta chega, não tem como, a gente precisa olhar para o mercado de trabalho porque é isso que isso acaba sustentando, enfim, grande parte talvez dos projetos que a gente também mantém. Então, eu acho que é muito relevante a gente falar de mercado de trabalho. E aí eu falo não só no contexto de público e privado, acho que supera um pouquinho isso, porque existe público e privado, né? Independente do que a gente, infelizmente, imagine que, assim, a gente sempre espera que tenha oportunidade, a gente torce para que sempre tenha oportunidade para que nós, enquanto nos formamos, enquanto pós-graduados, tenhamos oportunidade de dar aula de uma universidade, de ter um caminho muito mais próximo de pesquisa. Mas, infelizmente, hoje ainda não é o estado que a gente veio, né, o estado que a gente está. Então, a gente tem algumas oportunidades que acabam sendo evidentes para a gente. Então, hoje aqui na mesa, eu, Carol, o José, a gente dá aula em escola privada. E é que, querendo ou não, acaba sustentando um pouquinho a gente no mercado. E aí, especificamente sobre como a pós auxilia na aproximação e adequação do mercado de trabalho. O Zé deu uma palhinha disso no início da fala dele, né, que a pós-graduação ela foi um motivo para auxiliar nesses processos, nesses editais que ele estava participando, e isso já é um ponto muito relevante, né, as seleções elas levam muito em consideração o seu grau de formação, se você tem pós, se você tem duas pós, enfim, elas levam muito isso em consideração. Então, aí já está uma necessidade de a gente falar, né, dessa necessidade da pós-graduação, porque ela é um ponto muito relevante dentro de um edital, dentro de um concurso, e é também enquanto destaque em outros processos seletivos. O Mechida acabou abordando que o ensino privado ele te pede um pouco mais de alteração mais frequente, isso é verdade. Você precisa, no mercado de trabalho privado, infelizmente, isso é uma coisa que eu percebo, a gente às vezes não tem tempo suficiente para ter a prática daquilo que nós nos formamos, porque ele já está te pedindo coisas novas. E ele vai te puxando para cima, porque você vai se formando em outras coisas, mas às vezes ele não dá tempo para você se colocar em prática aquilo que você está aprendendo. E como é que a minha pós, e como é que o mestrado, e também a outra pós que eu fiz pela PUC, ela me ajuda nessa adequação do mercado de trabalho?
Então, as minhas escolhas, elas caminharam para aquilo que eu imagino que vai ser uma estrutura que está se sedimentando cada vez mais na educação, que é essa aproximação com tecnologia. Isso está claro para todo mundo, a gente está utilizando hoje a tecnologia para fazer uma mesa redonda, então essas tecnologias também com a quarentena elas estão aproximando. Então, as minhas pós, elas caminharam para um estudo de como a tecnologia está interagindo hoje com o nosso trabalho. Então, após pela PUC, eu falei sobre o meu trabalho de conclusão, falei sobre como a gente pode fazer uma renovação de espaço escolar através da tecnologia. No meu mestrado, eu estou falando um pouquinho sobre teorias cognitivas dentro de plataformas de tecnologia. Então, ele naturalmente, né, aquilo que eu escolhi como pós, eu imagino que ele vai me agregar como no processo de entender como é que vai ser a educação daqui para frente. Então, ele está me auxiliando tanto na parte de formação pessoal, porque é um tema que eu gosto, é um tema que eu sempre me motivei a estudar, quanto num processo de adequação a mercado. Então, acho que eu tenho esses dois ganhos. Eu posso ter tanto uma parte, de fato, um pouco mais de destaque, quanto encontrar e estudar aquilo que eu sempre gostei de fazer, o que eu sempre tive vontade de estudar. Bem, acho que dá para voltar depois algum motivo se surgir, mas me dá oportunidade para colocar em outros pontos. Beleza? Beleza. Zé? Eu vejo que, assim, cada professor no mercado de trabalho, quando você né, de fato começa a atuar no mercado de trabalho, você carrega uma característica, né? E aí a minha característica, eu posso dizer que eu fui forjado no Cefet, e em especial no PIBID, né? Tive a oportunidade de participar, né? Juntamente com a Márcia, né? Fomos bolsistas do PIBID, e lá a gente trabalhava muito a parte experimental, então muitas experiências, essa questão das experiências em sala de aula e etc. Eu acho que o que eu sou hoje quanto profissional, ele é resultante da minha formação. E com isso eu busco, né, como o Matheus falou, eu tenho buscado formações que estejam direcionadas para a parte experimental e algumas outros tópicos, né, dentro do ensino de física. E eu acho que essa parte experimental, ela acaba sendo o meu diferencial dentro do mercado de trabalho, que me exige, né, ser um professor dinâmico, digamos assim, né? Porque você trabalhar numa perspectiva única, ela às vezes acaba te engessando um pouco e você fica um pouco, né? Eu acho que tornar um pouco a aula um pouco mais dinâmica, não só com a parte experimental, você pode ter outros vieses, né, de aula, te possibilita ser um profissional diferenciado. Eu acredito que a minha exploração em relação aos experimentos, né, dentro da sala de aula, eles têm me permitido ser um profissional diferenciado. E com isso, eu acho que já obtive resultados significativos, né? Porque a pós do Pedro II, por exemplo, ela me trouxe um aprofundamento de algumas questões experimentais que são, assim, importantíssimas para a minha formação. E eu até consegui produzir algumas práticas dentro de sala de aula que acabaram sendo completamente distintas, né, daquilo que eu já vinha trabalhando durante anos. E isso a gente percebe, né, do feedback com o aluno, a coordenação, a direção e tal, que isso acaba, né, você acaba criando fatores que são positivos, né, para o seu exercício docente. Então, eu acho que é isso. É você se encontrar, ver o que é um diferencial para você, a sua formação está direcionada para aquilo, né? A sua pós-graduação
está direcionada para aquilo, a sua formação tem que ter um foco, e com certeza você vai ser um profissional diferenciado, bem visto. Só um destaque, né, que eu gostaria de dar para essa questão experimental, que eu acho que é uma característica minha. Teve um ano que, não vou mencionar a instituição, mas dentre 15 instituições que faziam parte, juntamente com essa escola que eu trabalhei, eu fui o melhor avaliado pela questão experimental, utilização de novas tecnologias. Então, assim, isso para mim, eu acho que até em questões de prezar o Cefet, né, que foi um diferencial enorme na minha vida, o PIBID, todas as oportunidades que eu tive, eu posso dizer que eu sou uma pessoa, fui agraciado, né, com bastante, tive bastante oportunidade dentro do Cefet. Então, abriu as portas para mim e consegui, não só na pós-graduação, mas na minha graduação, eu acho que me formatou assim como professor. Não formatou, que eu sou assim, vou continuar sendo assim, mas me deu um pontapé inicial para você continuar o seu caminho de pesquisador, né, professor pesquisador. Acho que é fundamental a gente carregar essa premissa de que nunca deve parar, você tem que estar sempre se alimentando com novas perspectivas, novos caminhos e ser apaixonado naquilo que você faz, que é o diferencial. Eu acho que isso, no mercado de trabalho, como o Matheus falou, assim, é um processo natural, você acaba sendo recompensado, né? Por algo que você está fazendo, porque você gosta de fazer. Então, acho que isso é importante em primeira mão. Legal. Carol. Então, com influência a relação, né, da pós-graduação com as questões profissionais, por trabalhar em escola privada, eu acho que a primeira marca que fica é, a partir do momento que você é um professor que estuda, você é uma pessoa que se atualiza. Ponto. O mesmo comentário, né, que o Matheus chegou a fazer, o mercado ele está aí, por uma questão mais capitalista, necessitando de profissionais que estejam dispostos a renovar. Inclusive, as escolas também, esse ano, se renovaram, mas eu já venho em algumas escolas que estão num processo de renovação, já vai fazer um pouquinho de tempo. As instituições que me absorveram depois que eu saí do Cefet foram as instituições particulares, porque desde então, do ano da minha formação, ainda não teve também um concurso público, né, para o Estado. E a gente sabe que essas pós-graduações, elas contam como pontuação na hora do concurso, mas o que eu vejo que ela influencia basicamente na estrutura da escola privada é isso. Você ser um professor que estuda, independente de ser qualquer coisa, você é aquele professor que se atualiza, e aí você recebe um olhar diferente. Mas isso, assim, é de experiência pessoal, né? Nas instituições onde eu trabalho, é uma experiência minha eu perceber isso dessa forma. Porque não necessariamente a instituição privada, ela te obriga a você fazer algum tipo de curso de atualização, como, por exemplo, a gente sabe que existe, né? No Estado, por exemplo, quando você trabalha na educação básica do Estado, de tempos em tempos você tem algum tipo de exigência de uma atualização. A escola particular, ela não te obriga. Inclusive, é até um pouco difícil, no caso de liberação, para você poder fazer as coisas. Então, não é, eles estão vendo que você está fazendo uma pós-graduação e eles vão te incentivar a todo custo. Não é bem assim que acontece, mas você consegue se adaptar, encaixar os dois muito bem, foi isso que eu fiz, e você consegue colher no final os frutos de você estar se esforçando e estar se atualizando. Ponto. Eu acho que o maior fruto que eu colho é esse, o da atualização hoje, e a marca de ser um profissional que as pessoas olham e falam, ela está estudando, ela está em contato com uma universidade, inclusive isso, nesse ano, foi bastante valorizado para mim, na instituição onde eu trabalho, a questão de ter contato direto com uma instituição de ensino superior. Então, acho que é isso.
Obrigado. Márcia? Então, eu saí do Cefet em 2017, em fevereiro de 2017, e início de março eu já estava no mestrado, né? Então, eu não tive esse processo de sair do Cefet e entrar logo em seguida no mercado de trabalho. Durante o meu mestrado, eu morei em Nilópolis, onde era o Instituto Federal, morei uns 2 anos lá. No meu segundo ano do mestrado, eu comecei a atuar numa escola particular lá de Nilópolis. Fui professora de física de uma turma de terceiro ano. O que a Carol falou é exatamente isso. O professor que continua estudando, ele é visto com outros olhos pela direção do colégio, pela coordenação pedagógica, porque é um professor interessado que se atualiza. Então, durante as reuniões, né, de professores, eu sempre era citada como, poxa, a Márcia faz mestrado, né? É muito bacana que os professores façam curso de atualização, né? Porque vocês trazem novos conhecimentos para a escola, isso é bacana. Conversem com ela depois para saber como é que é o processo seletivo, como é que funciona o mestrado. Então, o que a Carol falou é exatamente isso. Então, independente se você quer ser pesquisador ou ser professor, você estar estudando, você dar continuidade ao seu processo de formação é muito importante. E quando eu saí do Cefet, eu já tinha um objetivo muito claro, que eu queria ser professora em um curso de formação de professores. Então, o meu objetivo é ser professora de uma instituição federal. Então, eu sabia o caminho que eu teria que trilhar, que seria o mestrado e, posteriormente, o doutorado. Saí do mestrado em março de 2019, em agosto de 2019 já comecei o doutorado. Então, isso já era, né, o meu plano de vida, meu objetivo para esse momento, porque é por conta disso que eu vou conseguir chegar onde eu quero. Né? O mestrado e o doutorado são importantíssimos em processos seletivos, muitas vagas em instituições federais necessitam, às vezes, de doutorado completo. Então, esse percurso que eu estou fazendo, ele é necessário para que eu alcance o meu objetivo de trabalhar numa instituição federal. Muito bem. Bom saber, Márcia. E todos vocês, claro, um dia vão estar preparados, né? Após a pós-graduação, porque a pós-graduação é que te habilita a dar aula no ensino superior, né? Em teoria. Em teoria, né? Porque depois eu fiz um mestrado em física, mas nunca refleti sobre isso durante o mestrado em si, né? Apesar de ter tido até prática de ensino, e aí a gente jogado aos leões e se vira. Mas, enfim, isso é discussão para outro dia. Muito bem, gente. Então, a gente está se aproximando de 9 horas. Então, eu vou entrar no último tópico, que vou deixar cada um falar um pouco mais livremente sobre o seu tema de estudo, né? Então, só para a gente tentar ser sucinto e tentar terminar a fala por volta de 9 horas, e aí a gente abre a fala para o pessoal, para a plateia, quem quiser mencionar alguma coisa, discutir, para a gente não ultrapassar muito. Então, talvez aí, em torno, como a gente comentou antes, em torno de 3 a 5 minutos, brevemente sobre o seu projeto de pesquisa, né? Isso, comercialmente, é muito comum, né? As pessoas que têm que se apresentar por exemplo, esse negócio de startup, investimento, tem que fazer um pitch, né? E o pitch é você se vender em pouco tempo, vender o seu projeto de pesquisa em pouco tempo, em poucas palavras. Isso é importante a gente aprender ao longo também desse processo, a gente ser bem sintético. Mas não estou falando isso para vocês correrem, não. Se tiverem que falar por mais tempo, podem ficar à vontade, não tem problema, não. Então, se eu não me engano, agora voltamos o ciclo e aí o Zé Anderson começa a falar. Pode falar, Zé, fica à vontade. Eu acho que assim, eu vou tentar resumir aqui, se bem que a gente ainda está no processo de ajustes, né, do escopo de pesquisa, mas eu acho que dá para ter uma noção geral. Basicamente, eu estou trabalhando a partir de uma atividade que eu realizei em sala de aula, né, que foi o que me motivou a escrever o artigo do EPEF, que foi uma prática de controvérsia em sala de aula, né, que eu fiz no segundo ano do ensino médio. E aí eu fiz uma proposta de aproximação de dois teóricos, né, um
Alexei Leontiev e um de Mikhail Bakhtin, para discutir essa questão da atividade controversa em sala de aula. E aí a ideia é, né, trazer essa perspectiva através da teoria da atividade de Leontiev e da teoria do discurso de Bakhtin, focando especialmente na ideia de como as atividades de controvérsia elas podem ser interpretadas como potencialmente promotoras de mudanças talvez tecnocientíficas, comportamentais e atitudinais na sociedade, numa perspectiva mais democrática. Ou seja, como que a gente pode pensar nessa questão da atividade de controvérsia dos alunos como uma promotora de mudança? Como que a gente visualiza isso? É trazer esses dois teóricos para fazer uma discussão mais teórica, né, sobre atividade controversa em sala de aula. Acho que basicamente gira em torno disso, né? Acho que aí tem um artigo, quem quiser depois que talvez ter acesso, pode ler e ter uma ideia um pouco mais aprofundada aí sobre o que eu estou querendo dizer nessa minha pesquisa, mas basicamente eu acho que é isso. Muito bem, bem sintético, gostei de ver. Carol, por favor. Falar depois do Zé é até difícil, né? Dá até um frisinho assim na barriga. Mas, então, o meu trabalho, ele é na área mesmo de formação de professores. Então, eu estou trabalhando especificamente com os conhecimentos relativos à supervisão de estágio e uma investigação a respeito desses conhecimentos. Para promover essa investigação, eu precisei realizar algumas entrevistas com um professor que foi escolhido. E essas entrevistas, elas retornaram bastante informação, tanto intuitiva quanto empírica, para a gente poder ali, no relato dele, na reconstrução dos relatos e dos eventos dele, poder encontrar alguns elementos que se relacionem a esses conhecimentos. Então, basicamente é isso. É a gente fazer uma investigação para tentar determinar um conjunto de conhecimentos. E por que a gente está trabalhando com a questão da supervisão de estágio? Porque a gente encontrou um número muito pequeno de artigos falando desse indivíduo na dinâmica do estágio supervisionado. Normalmente, os artigos e trabalhos que são desenvolvidos no estágio supervisionado, eles focam na dimensão do estagiário mesmo, no aprendizado dele, ou então no que eles falam que é o supervisor, o orientador da universidade, e são poucos os relatos que a gente tem focando nesse terceiro indivíduo, né, que faz parte dessa relação que acontece lá no estágio supervisionado. Você encontra até trabalhos que focam na relação entre o estagiário e o aluno da escola básica, mas dificilmente você encontra informações sobre o supervisor de estágio. Então, a ideia é fazer algum determinado tipo de contribuição e deixar em aberto para poder continuar trabalhando com o tema em trabalhos posteriores. Isso. Legal. Marcinha. Então, vou falar da pesquisa do mestrado e depois do doutorado. No mestrado, eu trabalhei com a área que é a minha paixão, que é a experimentação. Eu trabalhei com a experimentação dentro do processo de formação de professores de física. Eu analisei o curso de licenciatura em física do IFRJ, né, para identificar as concepções que os professores formadores tinham sobre a experimentação. Né, o que eles entendiam sobre a experimentação, como eles aplicavam, né, se o discurso que os professores tinham acerca da experimentação estava condizente com as atividades práticas que eles desenvolviam em sala de aula. E, assim, tive dados surpreendentes, né, que muitos professores ainda, apesar de saberem toda a teoria sobre a experimentação, saber a potencialidade que a prática experimental tem dentro de um curso de formação de professores de física, eles ainda trabalham com metodologias arcaicas ou que não sejam significativas para o processo de aprendizagem dos alunos. Né? Assim, eu sou muito feliz com a minha pesquisa, alcancei resultados muito bacanas e tentei levar isso para o doutorado, da continuidade dessa linha, só que a minha orientadora acabou conseguindo que eu modificasse um pouco a minha pesquisa, né? Vamos trabalhar com uma coisa mais atual, né? Você já desenvolveu bastante coisa no mestrado, você conseguiu bons resultados, né? Acho que a sua pesquisa chegou num patamar ok. Aí, para o doutorado, a gente vai trabalhar com a pós-verdade, né? Eu vou trabalhar com os aspectos conceituais da comunicação científica.
eu quero entender como esse contexto de pós-verdade, disseminação de fake news, impacta a educação em ciências, né? E qual o papel da educação em ciências, especificamente a física, né, no combate a essa disseminação de informações que não são tão relevantes ou até errôneas, de acordo com os conceitos científicos. Legal, legal. Também todo mundo aí cumprindo o papel de ser sintético. E muito legal o projeto de pesquisa de vocês, viu? Estou gostando de ver. Agora, Matheus, para finalizar aí essa rodada. Vamos lá, né? Bom, minha pesquisa está nos seus processos iniciais, nesses passos iniciais, mas o meu assunto, né, meu conceito é metacognição e o meu contexto são as tecnologias educacionais. Então, metacognição é essa autonomia que o aluno tem, né, a concepção que aquele que aprende tem sobre o seu próprio processo de aprendizagem. Então, quando a gente acaba estudando a metacognição, a gente acaba estudando como a gente vai munir a pessoa que aprende com reflexões e pensamentos que o ajudam a tomar decisões sobre o seu processo de aprendizagem. E eu quero estudar isso, né? A gente está caminhando para estudar isso dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, ou seja, dentro de um ambiente que tem tecnologias e um acesso, na verdade, uma tsunami de recursos pedagógicos muito grande, né? Então, hoje a gente percebe, ficou mais evidente durante a quarentena a quantidade de ferramentas digitais que nós temos, desde vídeos, áudios, podcasts, enfim, muita coisa. E meu trabalho, que a gente está caminhando para fazer, é identificar como trazer ferramentas para que os alunos decidam quais recursos pedagógicos melhor se adaptam aos seus processos de aprendizagem. E aí, primeiro, esse aluno precisa aprender como ele aprende, e está aí a palavra metacognição. E, além disso, a gente tem que pensar numa formação dessa competência de aprendizagem. Então, como a gente vai transformar, como a gente vai construir o pensamento crítico dele para que ele se entenda como protagonista, para que ele se entenda como autônomo, para que ele se entenda mais poderoso em relação às suas próprias escolhas, né? Então, caminha por aí. Não sei se vai ser, mas é o que está começando por agora. Tá certo, legal. Muito bom. Gente, então esse momento aqui vocês conseguiram fechar antes das 9. Muito legal. Como eu falei, né, e deixar a fala aberta ali para o pessoal do público, eu vou ler aqui, se não me engano, a gente deixou passar uma mensagem ou outra, que o Glauco tinha mencionado sobre a internacionalização. Aí ele comentou: Matheus, como você avalia a sua experiência no exterior e qual o papel dessa experiência nos seus trabalhos atuais? E aí, até o Matheus respondeu, porque na semana que vem, não é isso, Matheus? Semana que vem já, né? Semana que vem vai ter uma outra mesa redonda que o Matheus vai participar, falando sobre intercâmbio na graduação, que ele participou, né? Foi para a Finlândia por um tempo, pelo Ciências Sem Fronteiras. Mas, enfim, isso não impede você de comentar alguma coisa aqui. E aí, vamos começar com essa pergunta aí, Matheus. Beleza, vamos lá. Como o Misha comentou, eu tive essa grande experiência, um grande marco na minha formação, que foi a participação pelo Ciências Sem Fronteira, e ainda mais por um país que era referência em educação. Então, a minha escolha pela Finlândia, ela foi por isso, né? A minha maior motivação foi essa, já que eu nunca tive tanta possibilidade, né, de sair do país, isso é uma verdade. Então, na minha família não tinha tanta possibilidade de manter um intercâmbio. Então, quando eu tive essa chance, o que eu quis fazer é escolher o melhor país possível para que desse um retorno também profissional e pessoal para mim. Então, a Finlândia foi escolhida por ser, na época, e também continua sendo, uma das referências em processos educacionais no mundo. E como é que isso se relaciona hoje com o meu trabalho? Pelo fato de estar inserido em um ambiente que tinha práticas diferentes com as práticas que a gente consegue perceber hoje no Brasil, né? Na verdade, no Brasil tem as mesmas práticas que existem na Finlândia, tá? A gente tem professores tão fenomenais quanto tem em outros lugares que poderiam ser referência para o mundo inteiro, isso é uma verdade. Só que aqui é um pouco mais difícil de encontrar, a gente tem que cavocar um pouquinho mais, a gente tem que procurar escolas que têm esses modelos. Mas a gente tem tantas habilidades quanto existem professores na Finlândia. Mas, pelo fato de ter escolhido para lá, quando eu retornei, isso me possibilitou iniciar algumas conversas que
me fizeram aprender coisas novas. Por exemplo, quando a gente está no contexto de educação, e por acaso chega, menciona que eu passei um tempo na Finlândia, é natural que você faça uma pequena identificação do tipo, caraca, como é que é lá? Como é que é essa educação? E isso inicia uma conversa, isso abre uma possibilidade, isso abre um caminho. Pode não ser o melhor caminho possível, pode morrer ali, né? Só um comentário morrer ali. Mas, ao mesmo tempo, me dá a possibilidade de aprofundar nesse assunto e discutir práticas pedagógicas que são diferentes, às vezes, das práticas que a gente tem hoje na maioria das escolas. Então, profissionalmente, isso me dá esse retorno, de conseguir falar de um assunto, né, de ser a porta para falar, ou melhor, uma janela para falar sobre assuntos de educação segundo uma outra perspectiva. Ele acaba se tornando, durante toda a formação, ele acabou com outras coisas que eu fui fazendo, né, com pós-graduação e com outros congressos, ele acaba diminuindo o seu grau de importância dentro de toda parte da graduação que a gente percebe, que a gente participa. Mas ainda assim, ele com certeza, se eu tivesse que dizer, sintetizar qual é o meu maior ganho, é conseguir conversar sobre assuntos que talvez antes eu não conseguiria conversar, antes eu não tivesse uma experiência, uma vivência e um conteúdo suficiente para conversar. Então, mercadologicamente, profissionalmente, é esse o retorno. Pessoalmente, já é uma coisa muito grande também. Ele me formou enquanto independência. Isso é uma coisa legal que eu acho que vale a pena a gente só comentar rapidinho. Estar em outro lugar, né, morar sozinho em outro lugar do mundo, longe de família, enfim, longe de tudo, e sem a chance de voltar rápido, acaba impulsionando o seu processo de independência, impulsionando o seu processo de organização. Então, depois que eu voltei, eu acho que eu voltei com uma maior facilidade de conseguir ter um pouquinho mais de independência. Mas, assim, pessoalmente talvez tenha sido o maior ganho, né? Você crescer quanto pessoa e quanto a tua característica, a tua personalidade. Acho que eu consegui responder, eu não sei se eu fiquei confuso. Não, é isso. A experiência foi essa, legal. Sei. Beleza. Na próxima semana acho que dá para falar um pouquinho mais, né? Porque dá para aprofundar um pouquinho mais. Sim. A Marcília fez um comentário, acho que vocês já contemplaram, né? Não sei se vocês quiserem falar alguma coisa em relação a isso. Ela queria ouvir a experiência de vocês no mestrado. Na verdade, ela saiu, já deve... Ah, não, tá aqui. Desculpa. Aí ela falou em relação às expectativas e também se hoje se sentem felizes com as pesquisas que construíram e estão construindo. Acho que vocês falaram bastante, a Marcinha falou também de ter ficado feliz com a pesquisa dela. Por enquanto, né, foi a única que terminou. Vocês também comentaram sobre estarem felizes por estarem evoluindo, estarem estudando e não interromperem esse processo. Já vou passar a palavra para vocês, mas só lendo aqui os comentários. Aí o Carlos Afonso também mencionou alguma coisa, acho que vocês já responderam, né, ali no próprio chat. A Flávia agradece, parabéns, colegas queridos de graduação, obrigado por dividir conosco suas experiências. A Soraya também manda um abraço, saudades, parabéns pelo êxito de vocês. E o Glauco pediu a palavra, então eu vou passar a palavra para o Glauco, e logo depois do Glauco, vou passar para vocês falarem as palavras finais, e aí eu vou fazer já a propaganda do próximo seminário. Glauco, entra aí, fica à vontade. Oi. Só já apareci um pouquinho no começo, fazendo no final de novo. Não, é só para poder fazer uma propaganda do encontro do PIBID, aproveitando tem tanta gente do PIBID aqui. A gente, em 2010, completa 10 anos de PIBID no Cefet. A gente estava planejando uma cerimônia mais solene em março, mas aí a pandemia veio e, enfim. E a gente vai realizar aqui no espaço dos seminários dia 9 de setembro, né? Então, depois vai mandar os convites direitinho, tá? Chamar as pessoas. Mas já fica aí a ideia de que eu acho que dia 9 de março, dia 9 de setembro, a gente vai fazer, então, a solenidade virtual dos 10 anos do PIBID. E parabenizar aí a galera pelo trabalho, parabenizar o Daniel mais uma vez pelo seminário. Teve que vir uma pandemia, a gente ficar tudo remoto para conseguir fazer seminário regularmente no Cefet, que as pessoas comparecem, porque sempre foi uma batalha lá no Cefet. Então é isso, gente. Boa noite.
Obrigado, Lau, pelas palavras, e você foi muito citado aqui, com certeza é um professor muito querido, né? Na verdade, a gente vê ao longo dos últimos seminários que basicamente foi dado por ex-alunos, o nome de muitos professores sendo citados, né? Principalmente aí Glauco, Beth, Marcília, Soraya, muitos professores sendo citados, e a gente fica feliz, né? De ter colegas assim tão queridos e que contribuíram bastante para o conhecimento dos nossos alunos e contribuem, né? E que estruturam aí, né, que são a base do nosso curso. Muito bem, gente. Então, suas palavras finais de vocês para a gente encerrar, e eu já vou fazer aí a propaganda do próximo seminário, já está na tela. Para quem minimizou a apresentação aí, quiser ver o banner, ainda não ficou pronto, mas tenho aí o print lá do meu site. Esses 4 apresentadores, né, a Bruna, Daniel, Matheus e a Raquel, vão falar um pouquinho sobre intercâmbio internacional na graduação, tentar responder essas perguntas que estão aí na direita. Então já fica a propaganda aí do próximo seminário, e para a gente finalizar esse que está aqui ainda acontecendo, vou passar aí as palavras finais de vocês e aí começar com a Carol dessa vez. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, poder compartilhar a mesa com os colegas, poder compartilhar as experiências, né? Porque eu acho que é isso que sempre faz a gente crescer e evoluir. A gente perceber que a gente não está sozinho, seja no caminho que é difícil, seja no caminho que às vezes é um pouco mais fácil. Aproveitar a oportunidade para agradecer, porque tem muita gente aqui que me ajudou a tornar esse mestrado possível, porque, olha, foi um caminho muito complicado, desde as caronas lá do Carlos e da Marcília, que foram essenciais, até as aulas, a orientação do João também, que está como orientador do meu projeto. Só agradecer a todo mundo que te incentiva e te coloca para frente. Então, o objetivo aqui é, se tem por aí alguém interessado, querendo fazer, querendo ingressar no caminho da pós-graduação, é incentivar a botar para frente, porque a gente precisa de pessoas que sejam mentes pensantes, eu acho, aqui no país, né? A gente precisa, embora a gente não tenha as situações ideais que a gente imagina para poder fazer isso, a gente precisa de gente que produza conhecimento e que pense para cada vez mais a gente poder avançar como coletivo e não só também o nosso avanço individual. Então é isso. Deixa um beijinho, muito obrigado para todo mundo. Saudade de quem eu não vejo muito tempo, saudade de Soraya, Daniel. Vamos ver se eu vejo mais alguém aqui. Desculpa se eu esquecer de falar alguém aqui. Tem muito tempo que eu não encontro com vocês, né? Mas um beijo para todo mundo. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, Misha. Valeu, obrigado a vocês. Esqueci no meu prólogo, antes de passar a palavra para vocês, de agradecer muito, muito, muito mesmo por vocês estarem aqui compartilhando a experiência de vocês com a gente. Muito obrigado mesmo. Marcinha. Então, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito bacana essa iniciativa do Daniel. Também não podia esperar nada melhor dele, porque ele é um dos professores, né, exemplos do Cefet, e ele sabe da minha admiração por ele em especial. É muito bacana isso, porque traz para os alunos que estão na graduação, né, diferentes elementos que eles podem seguir depois de formados, isso é muito importante. Então, parabéns, Daniel. Agradecer aos meus amigos aqui, o Zé, a Carol, o Matheus, que eu não vi há muito tempo. Acho que a última que eu vi foi a Carol lá no NUTES, ano passado. Muito bom estar com vocês aqui. Oi, Carol? Foi esse ano ainda. Foi? Eu só fui no NUTES uma vez esse ano. Então, assim, Foi exatamente Pois é. Então, muito bom estar com vocês. Obrigada. Agradecer aos professores do Cefet, porque foram todos muito importantes para esse processo. Acho que se hoje eu estou no doutorado, tem a participação de muitos de vocês, né? Especialmente no NUTES, o João Paulo foi um incentivador, o Marcos, porque, né, se formaram lá. O Raul também, que foi meu orientador de TCC na graduação, e me incentivou também para o NUTES, dizendo que era um curso muito bacana, um lugar muito legal. Então, os professores da nossa formação inicial têm papel especial e muito importante em todo esse processo. Muito bem, obrigado. Obrigado pela citação nominal e também vocês todos foram muito importantes na minha carreira também, de alguma forma. Matheus. Bom, vamos lá, eu vou
tentar ser mais breve, né? Acho que, como sempre, né, agradecendo todo o Daniel pelo convite, todo mundo que está aqui presente por ter se mantido presente até esse momento, né? São 9h10 já, então já é bastante tarde. Quero contribuir uma coisa que a Carol e que a Marcia falou. Primeiro que a Carol falou, né? A gente nunca caminha sozinho, isso é uma verdade. Ninguém que está aqui presente hoje, eu tenho certeza que não, por algum momento, não precisou de auxílio de uma outra pessoa próxima, seja colega discente ou seja professor. Então, quero realmente agradecer e dizer que não existe caminhada na educação solitária. A educação se faz diálogo e diálogo se faz mais de uma pessoa. Então, você precisa manter pessoas próximas para que, de fato, um processo educacional aconteça, né? Para que a educação surja. E complementando uma coisa que a Marcinha falou, com certeza, quem é aluno aqui que está presente, tenha ciência que o Cefet ele dá a possibilidade de uma excelente formação, não só em nível estadual, como em nível nacional. É claro que a gente fica um pouco distante de grande polo de aprendizagem, a gente fica distante de capitais, distante de projetos que acontecem em universidades maiores, mas isso não significa que que não existe uma ponte entre elas, não existe uma ponte para projetos que são grandes. E tenham ciência que os professores que acompanham vocês, que orientam, que dão as disciplinas, que estão próximos, eles têm muita, mas muita bagagem para orientar a gente, né? E tiveram muita bagagem para orientar a gente. Então, o Cefet tem pouco tempo, acho que, se não me engano, 12 anos de existência até hoje, se não me engano, foi 2008 que começou, né? Petrópolis, sim. Mas já é tempo suficiente para perceber que a formação é boa. É tempo suficiente para perceber que o corpo que está ali, que quem está ali, se importa com vocês. Então, para os alunos, colegas discentes, aproveitem e bebam o máximo que vocês podem beber dessa companhia que vocês têm, dessa proximidade que vocês têm dos professores. No mais, muito obrigado para todo mundo e a gente se vê na semana que vem, falando um pouquinho mais de intercâmbio aí. Falou? Legal, obrigado, Matheus. Zé, para finalizar aí. Eu tenho a agradecer também a essa oportunidade, em especial agradecer aos professores do Cefet, que fizeram parte da minha formação, assim como dos meus colegas que estão aqui. Assim, essa questão de cuidado, né, que a gente percebe no Cefet, eu acho que isso é muito importante, isso é um diferencial da instituição. A gente observa que os professores lá eles têm um cuidado, um carinho muito especial com todos. Acho que isso é ímpar, né? É uma característica, uma singularidade do Cefet. E, né, conseguir até, né, criar uma amizade com o professor Daniel e com o professor Glauco, que estão, né? O Carlos Afonso não é do Cefet, mas está aqui também, né? Agradeço a ele. São pessoas que a gente vai criando vínculo por conhecer dentro da instituição. O professor Carlos Afonso a gente conheceu no PIBID e você vai se vinculando às pessoas e acaba criando um laço que às vezes ultrapassa a questão da própria graduação. Tem alguns colegas que, né, além dos que estão aqui, da Marcinha, Matheus e Carolina, que estão presentes, tem outros colegas que a gente, né, observa aqui, o Felipe Cariús, a Gabriela Pinto, a Michele. Então, são pessoas que fizeram parte, né, Flávia, então fizeram parte desse processo, né, da gente se formar, estudando juntos, muitas vezes lutando ali e tal, e agora a gente está num espaço de pós-graduação, cada um vai seguindo, afinando um pouco mais os estudos e às vezes se encontra, às vezes se encontra menos, mas é sempre essa dinâmica boa que a vida traz, né? Tenho muito a agradecer a todos por essa oportunidade de estar aqui falando hoje, especialmente ao Cefet, a todos os professores que estão lá e são professores que moram no coração de cada um, que eu tenho certeza disso. Muito obrigado. Isso aí, gente. Muito obrigado a todos vocês. Vocês também moram nos nossos corações. E, bom, é isso. Finalizamos a nossa missão de hoje.
E até a semana que vem com aquele seminário que a gente já fez a divulgação. Obrigado a todos pela presença, obrigado em especial a vocês 4 por terem compartilhado com a gente essa experiência. Valeu, gente. Um abração, viu? Tudo de bom para vocês aí na carreira. Valeu. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, povo. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigado.